A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, queridos e amados irmãos. É muito bom poder estar novamente aqui com os irmãos e juntos, unidos, meditarmos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Vamos nesse momento meditar no texto que está em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos meditar nesses poucos minutos no tema o perdão dos pecados. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, através da sua palavra, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando conosco nesse momento, Pai, para a sua honra, para a sua glória. Amém. O perdão dos pecados. Como obter o perdão dos pecados? Sabemos pela palavra de Deus, como diz Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, o pecado nos afastou dessa glória, desse esplendor do Senhor. Sabemos que o pecado nos separa de Deus, mas o nosso Deus maravilhoso, gracioso, amoroso, através da pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, estabeleceu um plano de redenção. E pelo sangue de Jesus, todo aquele que crer em Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, amados, esse sim tem o perdão dos seus pecados. Mas o texto que nós acabamos de ler diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, primeiro, o que fazer para termos o perdão dos nossos pecados? Reconhecer que somos o quê? Pecadores. Sim, eu e você somos pecadores, como já falei em Romanos capítulo 3, 23, afirma isso, que todos pecaram. Então precisamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão dos nossos pecados e que nós só obtemos esse perdão através da nossa fé em Jesus Cristo. Aí ele vai dizer no versículo de número 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, primeiro, reconhecer. Segundo, devemos confessar os nossos pecados. Sim, quando nós reconhecemos, agora nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que morreu lá na cruz pelos nossos pecados, né? Ele assumiu a nossa culpa e derramou sobre nós a justiça dele e levou a nossa injustiça, como nós já meditamos, né, sobre isso. Então, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Então, primeiro nós reconhecemos, depois nós confessamos. E aí, irmãos, nós vamos experimentar da fidelidade, da justiça de Deus para conosco. O que ele vai fazer se nós confessarmos? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ele não só vai nos perdoar, mas ele vai nos purificar pela sua fidelidade, pela sua misericórdia e pela sua justiça. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a justiça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e vai nos dar, e a nossa culpa lançar lá na cruz. Então os irmãos percebem a importância de reconhecermos que somos pecadores e confessarmos os nossos pecados ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e os abandonar. E aí o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E não só perdoar, mas nos purificar de tudo aquilo que nós fizemos. E aí Satanás não pode nos acusar mais, nem a nossa própria carne, né? Muitas vezes nos acusa por culpas, por coisas que nós fizemos. Mas, amados, nós temos o Senhor Todo-Poderoso, que é fiel e justo, para nos perdoar e para nos purificar. Nós vamos ver no Salmo de número 32, o salmista falando, o salmista Davi, o que ocorreu com ele enquanto ele não confessou os seus pecados. Ele vai dizer no versículo de número 3 do Salmo 32,
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, amados, quando nós temos o perdão dos nossos pecados, a partir do momento que confessamos na pessoa de Jesus Cristo ao nosso Pai, nós encontramos Deus, né? Nós encontramos a glória de Deus novamente, da qual o pecado nos tirou. Por isso ele vai dizer em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quando nós reconhecemos e confessamos, o Deus Todo-Poderoso é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar, para nos dar de volta da sua glória, da sua paz, da sua aliança. Então, amado, eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei se tem alguma coisa aí que você tem sustentado que desagrada a Deus, que você ainda não confessou ao Senhor. Saiba que nesse momento o Senhor quer te perdoar. Basta você reconhecer e basta você confessar. E o Deus Todo-Poderoso é fiel e justo para te perdoar, para te purificar, para derramar sobre você a paz que só Ele pode derramar, para tirar de você toda a culpa. Portanto, faça isso o quanto antes e receba dessa paz, receba dessa purificação que só Ele pode dar ao homem quando confessa os seus pecados. Não sejamos como Davi dizendo, enquanto me calei, né? Ele vai dizer, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Sim, a depressão tomou conta dele, a enfermidade da alma tomou conta dele, porque é isso que o pecado faz conosco, ele nos deixa enfermo na alma e no corpo. Mas quando nós reconhecemos e confessamos, nós somos libertos, perdoados e purificados. Deus abençoe a sua vida através dessa palavra, em nome de Jesus.